Bom, o BAP tem sido muito questionado pelas declarações que ele deu a respeito da compra da SAF do Vasco pelo Palmeiras, ou da presidente do Palmeiras, no caso, né? A Leila Pereira. Muita ingenuidade, na minha opinião. Quem acredita que a SAF está sendo comprada pelo filho do marido da Leila, o seu enteado, eu acho que é muita ingenuidade. Mas enfim, muita gente questionando por que o BAP tem a ver com isso, inclusive flamenguistas, né? Mas eu até entendo torcedores e pro lado totalmente clubista ou torcedores flamenguistas sem tanta informação questionar, porque e sim, isso tem a ver com o Flamengo e o BAP tá no direito e com a razão, eu diria, obrigação de defender os direitos do Flamengo. Isso impacta muito no quesito de fair play financeiro, ética do campeonato, manipulação de resultados, né? Mas eu entendo uma discussão clubista por parte dos torcedores. O que eu não entendo é isso ocorrer justamente por parte da mídia, de jornalistas experientes, já trabalham com isso faz tempo, que deveriam discutir de forma objetiva o que há de errado ou de conflituoso, ao invés de criar uma narrativa totalmente anti-Flamengo, e é sobre isso que nós vamos falar. Antes de seguir com o vídeo, peço sua ajuda para que se inscreva no canal. Ao se inscrever, você já sabe. Deixa o like, ativa o sininho e deixa o like. Hype o vídeo que é super importante. Te convido para conhecer o e-book Flamengo sob o ponto de vista de um nortista, R$ 9,90 apenas o valor. O link está na descrição desse vídeo, tá? O valor está na faixa, né? Você que curte o conteúdo do canal, as dinâmicas, as temáticas que a gente traz para o debate, vai apreciar muito o e-book, eu tenho certeza. Lá você vai ter a sensação de estar trocando uma resenha com um amigo, então não perde mais tempo. Vai lá na descrição, tem o um link para você adquirir seu e-book Flamengo, seu ponto de vista de nortista, R$ 9,90 apenas o valor, está na faixa, né? Voltando ao tema do vídeo, indo direto ao ponto. Enfim, como eu estava dizendo, o BAP ali sendo muito questionado por estar se metendo num assunto que não lhe cabe. Como assim não lhe cabe? Inclusive fui questionado por flamenguista. O BAP tá com tempo, hein? Por que tá falando de coisa que não tem nada a ver com o Flamengo? Poxa, e se tem, e tem muito a ver. Mas sabe, isso também é muito fruto de desinformação e de uma narrativa criada de Flamengo. E aí eu vou especificar, por exemplo, do que eu vi no programa G4 Band Esporte, que tem ali o Paulo Mancini, o Vessone, o Arnaldo Ribeiro e o Tirone. E ali, principalmente do Mancini e do Vessone, cara, ali tem muito um anti-Flamengo. Ali, sabe, anti-Flamengo o cara pode ser, mas, sabe, distorcer as coisas, criar narrativa, aí é difícil, é muito clubismo. E aí você vê que não existe imparcialidade nenhuma, né? Tem uma hora que o Vessone fala bem assim: ah, o que que o Flamengo tem a ver com isso? Gente, tem muito. Será que você não se deu conta que no próximo Campeonato Brasileiro a gente pode ter a Leila Pereira, presidente do Palmeiras e dona do Vasco? Não, Diogo, não é ela dona do Vasco, é o filho do marido dela. O cara nunca teve envolvimento com futebol, não sabe nem o que é futebol. Já foi comprovado aí que a sua empresa tem recebe injeção de capital da própria Crefisa. E mais, o avalista da compra do Vasco está sendo o seu pai, que é o dono da Crefisa. Mas a Crefisa fez empréstimo para o Palmeiras e colocou como garantia as ações da SAF do Vasco. Então ali já foi um processo de compra, né? E outra, acreditar que o enteado não vai ter relação com a presidente do Palmeiras e nos almoços de domingo, no almoço de domingo. Sabe aquela conversa ali? Não vai ter relação, não vai ter influência nesses almoços? É muita ingenuidade achar que não tem relação. Então, como é que não tem a ver com o Flamengo se a gente pode ter no próximo campeonato Palmeiras e Vasco sendo geridos ali pelo mesmo grupo, pela mesma pessoa? Pô, não dá. E isso com certeza abre, vamos dizer assim, brecha para que você ache que o Vasco possa entregar um jogo para o Palmeiras. Ah, Diogo, os jogadores não vão entregar, mas talvez não entreguem, mas pode haver facilitação. Ah, deixa de jogar esse jogador,
Pode haver uma série de coisas que facilite para o Palmeiras e, claro, são dois times da mesma competição. Como isso pode ser possível? Inclusive, o Código Desportivo do Brasil, né? Não sei se o código, não estou falando a justiça comum, né? Mas ali no regramento da competição você não pode ter uma pessoa responsável por dois clubes. Ah, Diogo, mas não é, porque a Leila Pereira é presidente do Palmeiras, que não é uma SAF. Gente, tem toda uma questão técnica aí, ok, a gente pode discutir, mas na prática é. O BAP, inclusive, falou que vai levar isso na justiça, porque, do ponto de vista jurídico, não poderia acontecer. Não tenho esse conhecimento, mas eu entendo que, por ele ter falado isso, deve ter algum embasamento aí. O ponto é que é um absurdo. E como assim o Flamengo não tem a ver se ele é o próprio, é um dos clubes prejudicados, principalmente porque está em constante disputa com o Palmeiras, na disputa na liderança do Campeonato Brasileiro. Está esse ano, esteve ano passado e provavelmente vai estar ano que vem. E outro ponto também é a questão do fair play financeiro, né? Como essa configuração pode burlar o fair play financeiro, já que o Palmeiras provavelmente vai ter restrição de investimento, dado seu endividamento de quase R$ 1 bilhão, e suas receitas 40% menor que o do Flamengo. O Flamengo ganha muito mais e tem um endividamento 3 vezes menor que o do Palmeiras. Claro que ele vai ter uma possibilidade, segundo o próprio fair play financeiro, que tem ali suas condicionantes, de investir mais que o Palmeiras. E, obviamente, você tendo dois clubes para você gerenciar, você pode fazer, ainda que não oficialmente, aquela gestão multiclube, como o Texas fez no Botafogo, pega de um para cá, joga para lá para fugir do fair play financeiro, e o Palmeiras pode encontrar de uma maneira escusa caminhos para, sei lá, contratar ou burlar o fair play financeiro. Existe uma série de implicações, de pontos que estão escuros, e esses pontos que estão escuros, como citei aqui alguns, podem sim prejudicar o Flamengo ou pode tirar a vantagem competitiva do Flamengo sem ser de uma maneira ética, legal. E isso é errado, e isso fere ali os direitos do Flamengo. É claro que o BAP está certo em discutir isso daí. O que não está certo são esses jornalistas tirarem de contexto. E aí o Mancini faz um comentário dizendo que, pô, o Flamengo só faz isso porque é com Palmeiras e Vasco. Se fosse São Cristóvão, estaria nem aí. Que tipo de comentário é esse? Vamos lá, ele tira o foco do que está errado, porque ele reconhece, ele sabe que está errado, por isso que ele não debate. É como se falasse bem assim, ó, tá errado isso aqui, mas isso aqui o Flamengo só tá vendo porque é com Palmeiras e Vasco, ou no caso Vasco, né? Porque o Palmeiras mesmo não tem nada a ver com isso, tem a ver com a sua presidente. Mas isso só tá errado porque com o Vasco tem a Leila Pereira a ver. Por isso que o Flamengo está indo atrás. Se fosse com São Cristóvão, não estaria indo atrás. Ah, então quer dizer que por ser com o Vasco tá errado, o Flamengo deve fechar os olhos. Ah, não. Se fosse São Cristóvão eu não ia me importar, então não vou me importar com o Vasco também. Não, deixa fazer errado, deixa me prejudicar, deixa tirar vantagem, deixa me fazer de bobo aqui. Os dois clubes podem combinar resultado ano que vem. E aí eu vou ser o bobinho aqui. Deixa eu ser o garotinho paga-lanche da escola aqui, né? Faz sentido? Porque não faz sentido nenhum esse tipo de comentário, né? Até porque o São Cristóvão que ele citou não faz parte nem da divisão que o Flamengo tá. O que a gente está falando aqui são de dois clubes pertencentes à mesma divisão, à mesma competição, que na prática podem ter o mesmo grupo ou o mesmo gestor, já que a Leila Pereira não é dona do Palmeiras, né? Ela é presidente, é a gestora do Palmeiras. E o Palmeiras pode sim ser beneficiado, porque ele pode ter sua vida facilitada nesses dois jogos que tem com o Vasco todos os anos. E isso para mim é muito óbvio. E assim, tem um ditado, né? Tem um ditado não, uma frase muito famosa que a gente cita sempre, né? Uma frase famosa romana, César, que no período de César, que a mulher de César ela não basta ser honesta, ela precisa parecer honesta também. Então, embora falem que não vai haver manipulação disso, aquilo, outro, é muito estranho você ter a possibilidade de dois gestores do mesmo clube que disputam a mesma competição e dá muita margem para que muitas pessoas
suspeitem da idoneidade da competição, da integridade da competição, né? Idônea, se ela é idônea ou não. Enfim, abre muita margem para interpretações escusas e o Flamengo eventualmente não é o garotinho paga-lanche da escola, não vai ser lesado nesse sentido e por isso o BAP ele não apenas tem o direito de reclamar, mas a obrigação de defender o lado do Flamengo e se proteger dessa manipulação eventual que pode acontecer, tanto do ponto de vista do fair play financeiro como do ponto de vista esportivo. E na minha opinião, não acreditar que isso é possível é ser muito bobinho, é ser muito ingênuo. Alguns torcedores podem até ser, mas coisa que eu acho que essa diretoria do Flamengo não é, e ainda bem. Quero saber a sua opinião a respeito, então deixe aqui seus comentários, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, hype esse vídeo que é super importante. Um grande abraço e até a próxima.